E aí, pessoal, bem-vindos! Olha, hoje a gente não vai aprender um design pattern novo. A gente vai aprender a sobreviver. Imagina só a cena que eu sei que muita gente já viveu. O dev novo chega todo animado na empresa, recebe o acesso ao repositório e, pá, dá de cara com um monstro. Sabe, funções com 1000 linhas, queries direto no controle, tudo misturado, um caos. Se esse abismo parece familiar, essa conversa aqui é pra gente. Pois é, a gente vai mergulhar fundo nisso. Porque por trás daquele código todo bagunçado, existe um custo oculto, uma força que suga orçamento e esgota as equipes. É um problema que, olha, quase nunca aparece numa planilha, mas que está ali, afetando cada decisão de negócio. A gente está falando do famoso débito técnico. Para entender esse desafio, a gente vai seguir um mapa. Primeiro, vamos identificar esse inimigo invisível que se esconde no código. Depois, a gente vai calcular o custo real dele, que vai muito, mas muito além da programação. A gente vai ver como essa dívida cresce, o preço humano que ela cobra da equipe. E, claro, no final, traçar um plano de fuga estratégico para retomar o controle da situação. Frameworks poderosos como o Laravel são fantásticos, né? Eles dão pra gente uma super velocidade. Só que essa mesma velocidade pode ser uma armadilha. O projeto começa limpo, ágil, mas aí vem a pressão por entrega rápida. E depois a gente arruma isso aqui, vai virando um tijolinho no muro que uma hora simplesmente impede qualquer avanço. E os sintomas são clássicos, né? Quase um ritual de passagem no mundo dev. Controles que viram deuses, fazendo de tudo um pouco, o infame problema de N+1 que acaba com a performance, migrações de banco de dados que viram um labirinto, inconsistência para todo lado e, claro, a ausência quase total de testes. Quem aí nunca viu essa lista? É quase um bingo do código legado. Então, o que é, afinal, esse tal de débito técnico? Pensa nele como uma dívida no cartão de crédito. É o custo do retrabalho que a gente acumula quando pega um atalho agora, em vez de investir um pouquinho mais de tempo para fazer do jeito certo. E, como toda dívida, ela tem juros, e os juros são altos. E olha, esses juros não são só técnicos, não. Vamos sair um pouco do código e olhar para as consequências reais, financeiras, de negócio, que muitas vezes são completamente ignoradas. Agora se liga nesse número. O que ele realmente significa? Estudos recentes mostram que a galera de desenvolvimento perde, em média, de 1/4 a mais de 1/3 do tempo de trabalho só lidando com débito técnico. Pensa numa equipe de 10 pessoas. É como se 3 ou 4 delas estivessem dedicadas só a consertar o passado. É muita coisa. Isso se traduz em grana, dinheiro de verdade saindo do caixa. Uma fintech de médio porte fez a conta e descobriu que o débito técnico custava para eles quase US$ 1,5 milhão por ano. Isso não é um número abstrato, não. É o custo da ineficiência, pago com o salário de engenheiros que poderiam estar criando coisas novas. E esse gráfico aqui da McKinsey mostra bem a desvantagem competitiva. Empresas com muito débito técnico gastam 40% a mais do orçamento de tecnologia só em manutenção. É um dinheiro que deveria estar criando o futuro, mas que está preso consertando o passado. E o pior dessa dívida é que ela não fica parada, né? Ela cresce. E cresce de forma exponencial, tipo juros compostos. Uma bola de neve. Vamos ver como isso acontece na prática, no dia a dia. Uma feature que antes levava 2 horinhas para fazer, no próximo release já leva 4, porque tem que desviar do código todo confuso. Depois, 5. Depois, 7. A velocidade de desenvolvimento vai despencando a cada ciclo. E aí entra o fator psicológico. Com os prazos ficando cada vez mais apertados, o que acontece? O pessoal começa a pegar ainda mais atalhos para conseguir entregar. É um ciclo vicioso terrível que se alimenta sozinho. A solução rápida de hoje vira o problemão de amanhã. Mas, para além dos números e da velocidade, tem um custo que nenhuma métrica consegue capturar: o impacto emocional e na cultura da equipe. Trabalhar numa base de código quebrada é simplesmente desgastante. Aquele estado de flow, sabe? Onde a produtividade vai lá em cima, vira uma memória distante. Então não é de se espantar que 62% dos devs apontem o débito técnico como a maior frustração no trabalho. A Netflix tem um termo que é perfeito para isso: modo sobrevivência. É quando a equipe de engenharia passa o tempo todo em estado de emergência, só apagando incêndio, sem nenhum espaço para pensar em inovação ou em melhorias de longo prazo. É sobreviver, não construir. E o resultado final disso tudo é inevitável: a perda de talentos. Empresas com muita dívida técnica veem os funcionários indo embora 2,5 vezes mais rápido. E quem é que sai primeiro? Os melhores.
Eles percebem que o navio está afundando e, claro, tem um monte de botes salva-vidas esperando no mercado. Ok, o cenário parece bem sombrio, eu sei. Mas calma, existe esperança. Vamos passar para o plano de fuga, entendendo como gerenciar algo que, até certo ponto, é inevitável. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o objetivo não é ter zero débito técnico. Isso é praticamente impossível em qualquer projeto de verdade. O objetivo é gerenciar essa dívida de forma consciente, de forma estratégica, como qualquer outro risco do negócio. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, tornar a dívida visível. Usar ferramentas de análise, criar um registro, tratar os problemas como tarefas de verdade, com dono e prazo. Segundo, separar uma verba para isso. Dedicar de 10 a 20% de cada sprint para pagar essa dívida. Tem que ser sagrado. Terceiro, refatorar aos pouquinhos. Nada de grandes projetos de reescrita. É melhorar pequenas partes do sistema a cada nova feature. E quarto, focar em performance desde o início, monitorando e otimizando para essa dívida não se acumular de novo. E essa abordagem funciona, tá? O Google, por exemplo, viu o maior aumento de produtividade em 5 anos quando começou a tratar o débito técnico como trabalho de verdade, com responsável, com rastreamento, com tempo alocado. Isso mostra que a estratégia é poderosa. No fim das contas, a grande virada de chave é a mentalidade. Débito técnico não é só um problema de código que só interessa aos devs. É um problema de negócio. Afeta a velocidade da empresa, a retenção de talentos e, claro, a lucratividade. E isso nos deixa com a pergunta final, que toda a equipe e todo gestor deveria se fazer. A questão não é se a gente vai pagar essa dívida um dia. A questão é quanto ela já está nos custando hoje, em lentidão, em frustração, e quanto mais ela vai custar daqui a 6 meses se a gente continuar empurrando o problema com a barriga.